O ar frio de outono agarrava-se a Lara como uma mortalha úmida, o cheiro de lama e desespero pairando sobre a praça da cidade de Harmony Creek. Ela apertou o retículo gasto, o metal das poucas moedas que continha gelado contra a sua palma. Cada olhar que sentia nas suas costas era uma agulha de julgamento. A viúva grávida. A mulher de Thomas, que tinha tido a audácia de morrer de febre pulmonar na primavera, deixando-a com uma barriga crescer e uma hipoteca que pairava como um abutre sobre a sua pequena propriedade. O inverno aproximava-se, uma promessa de fome e frio que lhe roía os ossos. Desespero era uma palavra demasiado pequena para o abismo que se abria a seus pés. No centro da praça, sobre uma plataforma improvisada, estava o leiloeiro, um homem cuja voz olhosa parecia manchar o ar limpo da montanha. E agora, bradou ele, um lote de indigentes, conforme a lei do condado. Vinculados por um ano de serviço a quem assumir o seu sustento. Empurraram para frente um homem e duas crianças pequenas. A multidão murmurou, um som baixo e cruel. O homem era alto, mas curvado, não pela idade, mas pelo peso do mundo. Um braço estava numa tipóia suja, o tecido manchado de sangue seco e fresco. Ele coxeava visivelmente, o seu rosto, coberto por uma barba emaranhada, era uma máscara de exaustão e dor estoica. Agarradas às suas pernas, como dois rebentos a uma árvore atingida por um raio, estavam duas crianças. Uma menina, talvez com 5 anos, com olhos enormes e assustados que absorviam tudo, e um menino um pouco mais novo, o rosto enterrado no tecido das calças do pai. Estavam sujos, magros e a tremer, tanto de frio como de medo. Silas, e a sua prole, Lee e Caleb, anunciou o leiloeiro com um floreio desdenhoso. Ele afirma ser um homem da montanha. Tem uma ferida, é verdade, mas ainda tem um braço bom. As crianças são pequenas, mas podem aprender a fazer tarefas. Quem começa a licitação para tirar este fardo dos cofres do condado? Silêncio. Ninguém queria um homem ferido e 2 bocas extra para alimentar, especialmente com o inverno a chegar. Eram vistos como um mau presságio, um fardo inútil. Elar olhou para eles, e algo dentro dela mudou. Não viu um fardo. Viu um espelho. Viu a mesma vulnerabilidade que sentia todas as manhãs ao acordar. Viu o medo nos olhos da menina e reconheceu-o como seu. E viu, na postura desafiadora do homem, apesar da sua dor, uma centelha de algo que ela própria lutava para manter, resiliência. Uma ideia imprudente, nascida do mais puro desespero, tomou forma na sua mente. A sua quinta precisava de um par de mãos, mesmo que um deles estivesse ferido. A sua cabana estava vazia, o silêncio era um grito constante. Ela precisava de lenha cortada, de uma cerca remendada, de uma presença que pudesse, talvez, dissuadir os lobos de 2 e 4 patas. Ela estava sozinha, e eles também. $5, a sua própria voz soou-lhe estranha, fina mais clara no ar frio. Um suspiro coletivo percorreu a multidão. As cabeças viraram-se na sua direção, os olhos arregalados de incredulidade. A viúva grávida, a um passo da miséria, a comprar mais miséria. O Sr. Henderson, o banqueiro que detinha a sua hipoteca, olhou para ela com um sorriso de escárnio. O leiloeiro pareceu chocado por um momento. $5 da viúva Miller. Alguém dá mais por este belo exemplar de mão de obra? O seu sarcasmo era palpável. Ninguém falou. O silêncio estendeu-se, pesado e julgador. Vendido, gritou o leiloeiro, batendo com o martelo na palma da mão. A viúva Miller, por $5. São todos seus, senhora. Boa sorte com eles. Elar avançou, o coração a bater descontroladamente contra as costelas. Entregou as suas moedas, quase todo o dinheiro que tinha no mundo. O homem, Silas, finalmente levantou a cabeça e olhou para ela. Os seus olhos, de um cinzento profundo como uma pedra de rio, não continham gratidão, nem alívio. Apenas uma avaliação silenciosa e profunda. Ele estava a medi-la, a sua força, a sua loucura. Ela encontrou o seu olhar, recusando-se a desviar o seu. Ela tinha feito a sua aposta. Agora, tinha de viver com ela. Ela acenou com a cabeça na direção da estrada que saía da cidade.
Venham, disse ela, a sua voz mais firme do que se sentia. E, sem olhar para trás para as caras chocadas da cidade, começou a longa caminhada para casa, seguida de perto pelo som de um passo arrastado e pelos passos hesitantes de 2 sapatos pequenos. A caminhada de volta à propriedade foi um exercício de silêncio tenso. Elara liderava, dolorosamente consciente dos 3 estranhos que a seguiam. O homem, Silas, mantinha uma distância respeitosa mas constante, o seu mancar um ritmo sombrio contra a estrada de terra. O menino, Caleb, agarrava-se firmemente à mão boa do pai, enquanto a menina, Lia, seguia de perto, os seus olhos enormes a dardejarem, observando cada árvore, cada sombra, como se esperasse que um monstro saltasse de trás dela. O ar estava carregado com o não dito. Elara sentia o peso do seu ato impulsivo assentar sobre os seus ombros. Tinha trocado a solidão por um tipo diferente de incerteza, uma que tinha rostos e nomes. Quando a sua pequena cabana apareceu numa clareira, o fumo a sair preguiçosamente da chaminé, um nó apertou-se no seu estômago. Parecia tão frágil, tão inadequada para abrigar os seus próprios medos, quanto mais os de outros 3. A cabana de um só cômodo que ela e Thomas tinham construído com as próprias mãos parecia agora um santuário profanado. Ela abriu a porta e fez um gesto para que entrassem. As crianças hesitaram na soleira, olhando para o interior escuro com apreensão. Silas colocou suavemente a mão nas costas da filha e deu-lhe um pequeno empurrão. Entrem, a sua voz era um murmúrio baixo e rouco, as primeiras palavras que Elara ouviu dizer. Dentro, o calor da lareira que ela tinha deixado a arder lentamente envolveu-os. Era um espaço pequeno, dominado por uma grande lareira de pedra, uma mesa de madeira tosca, a sua própria cama num canto e um pequeno loft por cima. Era limpo, mas austero. O cheiro de pinho e fumo de madeira enchia o ar. Sem uma palavra, Elara foi até ao fogão. Havia uma panela de ensopado de coelho do dia anterior. Não era muito, mas era quente. Ela serviu 3 tigelas e colocou-as sobre a mesa. As crianças olharam para o pai, esperando pela sua permissão. Ele acenou com a cabeça, e só então eles se sentaram e começaram a comer, as suas pequenas mãos a segurarem as colheres com uma urgência faminta que fez o coração de Elara doer. Silas comeu devagar, metodicamente, os seus olhos cinzentos a percorrerem o pequeno espaço. Ele notou a prateleira de conservas meio vazia, a pequena pilha de lenha ao lado da lareira, o remendo no telhado onde Thomas tinha lutado contra uma goteira no inverno passado. Ele estava a avaliar a sua situação, a sua sobrevivência. Quando terminaram, Elara pegou nas tigelas vazias. O seu olhar pousou no braço ferido de Silas. A tipóia estava imunda e a mancha de sangue parecia ter crescido. Precisa de ser limpo, disse ela, mais uma afirmação do que uma pergunta. Ele olhou para o seu braço, depois para ela. Havia uma desconfiança profunda nos seus olhos, a cautela de um animal encurralado. Mas depois ele olhou para os seus filhos, que agora estavam sentados perto do fogo, a absorver o calor, e uma lasca da sua armadura pareceu rachar. Ele deu um aceno lento e rígido. Elara aqueceu água e pegou no seu estojo de costura, que também continha as suas poucas provisões médicas, agulha, linha, um frasco de aguardente e panos limpos. Ela indicou-lhe a cadeira. Ele sentou-se, o seu corpo tenso. Com cuidado, ela cortou a tipóia suja. O cheiro de infecção era fraco, mas presente. A ferida, uma lacuna feia e irregular no seu antebraço, era claramente de uma bala. Estava inflamada e mal cuidada. Isto vai doer, avisou ela suavemente. Ele apenas apertou a mandíbula. Ela limpou a ferida o melhor que pôde com aguardente. Ele sibilou através dos dentes, o seu corpo inteiro a ficar rígido, mas não se afastou. As suas mãos eram gentis e eficientes, as mesmas mãos que amassavam pão e remendavam roupas. Enquanto trabalhava, ela podia sentir o calor que irradiava dele, a tensão pura dos seus músculos. Ele era feito de uma substância diferente dos homens da cidade, mais duro, mais cru. Quando terminou de limpar e enfaixar o braço com um pano limpo, a sua testa estava coberta de suor. Obrigado, ele murmurou, a palavra a parecer-lhe estranha na língua. Elara apenas acenou com a cabeça, sentindo-se estranhamente esgotada. O loft é para vocês, disse ela, apontando para a escada.
Há cobertores lá em cima. Ele chamou as crianças, que se levantaram imediatamente. Ele ajudou-as a subir a escada, o seu corpo a mover-se com uma rigidez dolorosa. Elara ficou embaixo, a ouvir os sons suaves dos seus movimentos, o sussurro da sua voz a acalmar os filhos. Depois, o silêncio. Ela sentou-se à mesa, o peso total da sua decisão a desabar sobre si. Tinha convidado o deserto para a sua casa. Um homem ferido e os seus filhos assustados. Ela colocou uma mão protetora sobre a sua barriga. Tinha agido para proteger esta nova vida, mas tinha se colocado a si mesma, e ao seu filho por nascer, num perigo ainda maior? Olhando para as chamas dançantes na lareira, a única resposta que encontrou foi o som do seu próprio coração a bater, um tambor solitário na noite silenciosa e expectante. Os dias seguintes desenrolaram-se numa rotina silenciosa e hesitante. Elara acordava antes do amanhecer, o hábito gravado nela pela vida na quinta. Na primeira manhã, encontrou Silas já de pé, a olhar pela pequena janela para a floresta enevoada. Ele tinha descido do loft tão silenciosamente que ela não o tinha ouvido. Havia uma quietude nele, uma vigilância que nunca parecia descansar. Apesar da sua ferida e do seu mancar, ele começou a trabalhar. Não esperou que lhe pedissem. Depois de um pequeno almoço de papas de aveia, ele pegou no machado de Thomas. Elara observou-o da porta, o coração na boca. Ele colocou um tronco no cepo, mediu a distância e, com um único e poderoso golpe do seu braço bom, partiu-o em dois. Ele trabalhou durante horas, o som rítmico do machado a ecoar pela clareira. O som era diferente do de Thomas. O de Thomas era forte e constante, o de Silas era mais deliberado, cada golpe calculado para conservar energia, cada movimento uma prova de pura força de vontade contra a dor. Ao meio-dia, a pilha de lenha tinha duplicado de tamanho. As crianças eram como as suas sombras. No início, mantinham-se perto da cabana, os seus olhos a seguirem cada movimento de Elara. Lia, a menina, não falava de todo. Ela sentava-se nos degraus da varanda com uma pequena boneca de pano esfarrapada, o seu olhar sério e observador. Caleb, o menino, era mais curioso. Ele começou por seguir Elara a uma distância segura enquanto ela alimentava as galinhas. No terceiro dia, ele aproximou-se. A senhora tem ovos? Ele perguntou, a sua voz pouco mais que um sussurro. Elara parou, surpreendida por ele ter falado. Ela virou-se lentamente para não o assustar. Tenho, disse ela suavemente. Queres ajudar-me a recolhê-los? Ele hesitou, olhando para a cabana como se procurasse o pai. Depois, acenou com a cabeça, um movimento minúsculo. Ela mostrou-lhe como procurar debaixo das galinhas chocas, como pegar nos ovos quentes e lisos e colocá-los suavemente no cesto. As suas pequenas mãos eram surpreendentemente cuidadosas. Quando terminaram, ele olhou para os 6 ovos castanhos no cesto com um sentimento de admiração. Foi uma pequena ponte, mas pareceu monumental. A confiança era construída em pequenos atos, não em palavras. Silas consertou o trinco partido do portão do galinheiro. Ele remendou um buraco na cerca do pequeno pasto onde ela mantinha a sua única vaca. Ele subiu ao telhado e, com materiais que encontrou na propriedade, consertou o remendo solto de Thomas, garantindo que não haveria goteiras quando a neve chegasse. Ele movia-se com um propósito silencioso, identificando os pontos fracos da propriedade e fortalecendo-os um a um. Elara observava-o, uma mistura de gratidão e apreensão a agitar-se dentro dela. Ele era um estranho, um homem que ela tinha comprado como gado, mas ele estava a cuidar da sua casa com mais diligência do que qualquer vizinho alguma vez tinha oferecido. Ela via a forma como ele partilhava sua comida com os filhos, garantindo que eles comiam primeiro. Via a forma como, à noite, ele se sentava a afiar a sua faca, os seus olhos a vaguearem para a escuridão lá fora. Ele era um protetor por natureza. A sua presença, inicialmente uma fonte de medo, estava a tornar-se uma espécie de conforto austero. A cabana já não se sentia tão vazia. Sentia-se guardada. No 5º dia, a sua frágil paz foi quebrada. Um cavalo aproximou-se e Elara sentiu um arrepio familiar de pavor. Era o Sr. Henderson. Ele desmontou, o seu corpo corpulento a esticar o tecido do seu fato de cidade.
O seu olhar varreu a propriedade, notando a pilha de lenha maior, a cerca remendada. Um vinco de aborrecimento apareceu na sua testa. Viúva Miller, disse ele, a sua voz untuosa. Vim apenas verificar o seu bem-estar. Estou bem, Sr. Henderson, respondeu Elara, de pé na varanda, a sua postura rígida. Os olhos dele pousaram na sua barriga, um brilho desagradável neles, antes de se deslocarem para Silas, que tinha parado de trabalhar e estava de pé perto do cepo, o machado pousado ao seu lado. Ele não disse nada, apenas observou. Vejo que arranjou companhia, disse Henderson, um sorriso de escárnio a torcer-lhe os lábios. Ouvi dizer na cidade que tinha feito uma compra peculiar. Comprou para si um problema, parece-me. Um coxo e as suas crias. Elara sentiu a raiva subir-lhe pela garganta. Ele é um trabalhador, disse ela friamente. Tenho a certeza que sim, zombou Henderson. Lembre-se, o pagamento da hipoteca vence na primeira geada forte. Não me importo com quantos trabalhadores aleijados tenha. A lei é a lei. Esta propriedade voltará para o banco se não pagar. Ele olhou de Elara para Silas e de volta. Talvez possamos chegar a outro acordo, viúva. Uma mulher na sua condição precisa de um protetor. A sua insinuação era tão vil que Elara sentiu vontade de vomitar. Nesse momento, Silas deu um passo em frente. Ele não correu, não ameaçou. Apenas se moveu para ficar ligeiramente atrás de Elara, uma presença sólida e imóvel. A sua mão boa descansava sobre o cabo do machado. O seu olhar cinzento estava fixo em Henderson, desprovido de emoção, mas com uma intensidade que era mais ameaçadora do que qualquer grito. Henderson vacilou. O seu sorriso vacilou. Ele olhou para o tamanho de Silas, para a calma perigosa na sua postura, e a sua bravata pareceu evaporar-se. Ele pigarreou. Bem, apenas um lembrete amigável. Ele recuou, montou no seu cavalo apressadamente e afastou-se sem outro olhar. Elara ficou a tremer, a adrenalina e a repulsa percorrerem-na. Ela virou-se para Silas. Ele ainda estava a olhar para a estrada por onde Henderson tinha desaparecido. Obrigada, sussurrou ela. Ele virou a cabeça e olhou para ela. Pela primeira vez, ela viu algo nos seus olhos para além da dor e da cautela. Era um reconhecimento, uma compreensão partilhada. Eles eram ambos párias, ambos a lutar contra um mundo que os queria esmagar. Ele deu-lhe um pequeno e único aceno de cabeça antes de se virar e voltar ao seu trabalho, o som do machado a recomeçar, mais forte e mais determinado do que antes. Naquele momento, eles deixaram de ser comprador e comprado. Tornaram-se aliados.